Fala pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. O vídeo de hoje vai ser sobre variância e desvio padrão, tá? Ele vai ser uma continuação do vídeo anterior, onde eu comecei falando sobre média e mediana. Se não assistiu, é só clicar aqui nos vídeos recomendados, vai poder ver ele. Porque a gente vai usar aqui nesse exemplo, né, os mesmos dados que a gente usou no vídeo anterior. Mas se tu já conhece bem os conceitos de média e mediana, sabe diferenciar as duas, conhece os pontos fortes e fracos, tanto da média como da mediana, pode ficar só nesse vídeo. Aqui esses dados, eles são as horas de sono que uma pessoa dormiu ao longo da semana, tá? Então ela dormiu 7 horas na segunda-feira, 8 horas na terça e assim por diante, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo vai ser calcular a variância e depois o desvio padrão. Então o que é a variância, tá? A variância é o seguinte: primeiro, antes de mais nada, a gente tem que saber qual é a média da minha distribuição. No vídeo anterior, a gente já calculou essa média. A gente pegou todos os valores, somou e dividiu pela quantidade de valores. Então a gente descobriu que a média desses valores aqui é 6,42, tá? Esse dado, esse valor, a gente vai usar para calcular a variância. Como? A gente vai pegar cada um dos dados, tá? E diminuir da média. Então é aqui, ó. Eu peguei aqui o 7 e diminuí 7 menos 6,42 e elevei isso ao quadrado, tá? Então esse é o processo para calcular a variância. Eu pego cada um dos valores, diminuo da média e elevo ao quadrado. Depois eu vou somar com o próximo valor. Mesma coisa, eu vou pegar o próximo valor, diminuir da média e elevar isso ao quadrado. E eu faço isso com cada um dos valores da minha distribuição, tá? Então aqui nesse exemplo, o que eu faria? Ó? 7 menos 6,42 é 1,42. Então eu ia pegar 1,42 e elevar ao quadrado. Ia somar isso com 2,42 elevado ao quadrado. E assim por diante. Eu ia somar cada um desses valores e depois que eu calculei tudo isso aqui, eu vou dividir pela quantidade total de números. Como eu tinha 7 números aqui, eu vou dividir tudo isso por 7. Aqui ficou meio estranho porque não coube tudo na tela, tá? Então eu tive que somar aqui e continuei aqui embaixo. Aí depois sim, esse traço aqui, imaginem que está tudo na mesma linha, tá? E depois divide por 7. O resultado dessa conta aqui vai ser a minha variância, que nesse caso aqui deu 10,38. Então, a variância dos meus dados aqui, dessa distribuição, é 10,38. Mas o que isso significa? Para que existe esse cálculo de variância? A variância ela existe para mostrar quão distante os meus dados estão da média. Tá? Então, vamos tentar entender isso um pouco melhor. Quando a gente calcula a média de uma distribuição, isso nos passa uma ideia de valor central, né? Então a gente tem vários números, vários dados. Aqui no caso a pessoa dormiu várias horas diferentes, quantidades diferentes de tempo ao longo da semana. Eu quero ter uma ideia, mas em média, quanto que ela dorme afinal? Na média. Na média a gente já sabe, é 6,42. Mas esse valor sozinho não quer dizer muita coisa, tá? Porque pode ser, como a gente pode ver aqui, ó, tem alguns dias ela não dormiu nada, outros dias ela dormiu 10 horas. Então, a média, ela não mostra como os valores estão distribuídos ao longo dos dias aqui nesse exemplo, né, que são dias da semana. Ela é só um dado, é um valorzinho só. Então, agora, se eu tenho a média e se eu também calculo a variância, ou seja, eu tenho duas informações agora, eu tenho tanto a média como a variância, agora eu tenho uma outra informação, que é o quão longe esses dados estão uns dos outros. Porque é só pensar o seguinte, ó, se esses valores estiverem muito longe uns dos outros, quando eu for fazer esse cálculo aqui, ó, eu vou ter um valor grande menos a média, depois um valor pequeno menos a média, que vão dar tudo valores grandes. Ó. Um valor grande menos a média vai dar um valor grande. Um valor pequeno menos a média também vai dar um valor grande. E assim por diante. Então, quanto mais distantes meus valores estiverem uns dos outros, em relação à média, claro, maior vai ser minha variância. Por outro lado, se os valores estiverem forem tudo muito parecidos, imagina aqui que fosse 7, 8, 7, 7, 8, 7, todos os dias aqui foram em torno de 7 ou 8 horas. Nesse exemplo, a minha variância seria pequena, por quê? Porque a média seria próxima a 7,5 e cada um dos valores, 7 menos 7,5 é 0,5, 8 menos 7,5 é 0,5. Então todos os meus valores estariam bem próximos da média, a minha variância seria pequena. Então quando eu tenho uma variância pequena, eu sei que os meus dados estão uniformemente distribuídos, todos eles estão muito próximos uns dos outros. Agora, se a minha variância é alta, é o contrário, então todos os meus dados estão distantes uns dos outros. Eu tenho alguns dados muito grandes e posso ter outros dados muito pequenos, tá? E o que é o desvio padrão? Beleza, já entendemos o conceito da variância. O desvio padrão, ele é simplesmente a raiz quadrada da variância, tá? Então eu vou chamar aqui de dp, desvio padrão, essa é uma sigla muito usada para desvio padrão.
ela é a raiz quadrada da variância, que eu estou chamando de VAR aqui. Então, como a gente já calculou a variância, já sabe que ela é 10,38, é só fazer a raiz quadrada de 10,38, que dá 3,22. Tá? Então, o meu desvio padrão aqui, nesse exemplo, é 3,22. Tá? Desculpa a iluminação aqui, que o sol está indo embora toda hora, tá ficando meio ruim. Mas, vamos voltar aqui então para o conceito. Beleza, já sei o que é a variância e sei que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Para que serve o desvio padrão? Ele é só tirar a raiz quadrada da variância? O que o desvio padrão faz? Vamos reparar aqui, ó. A variância, ela elevou cada um dos meus valores, diminuídos da média, ao quadrado, certo? E isso me deu um valor aqui. Legal. Só que esse valor aqui, sozinho, se eu só olhar para ele e olhar para os meus dados, é difícil de enxergar o quanto que ele está, o que isso aqui significa na prática em relação a isso. Beleza, se eu comparar várias pessoas diferentes, vamos imaginar, eu tenho várias pessoas aqui que dormiram ao longo da semana, eu tenho contabilizado a quantidade de horas que cada uma dormiu e eu vou comparar a variância de cada uma delas. Legal, a variância vai ser muito útil para isso. Mas se só tiver uma pessoa, esse número sozinho aqui não me diz muita coisa. Agora, o desvio padrão, o objetivo dele é trazer o meu valor da variância para uma ordem de grandeza que está mais próxima dos meus valores aqui. Tá? O objetivo do desvio padrão é mais ou menos esse, é trazer para a ordem de grandeza do meu problema. O que isso significa na prática? Vamos entender aqui. Ó. Quando eu tenho o valor do desvio padrão, eu posso imaginar dessa forma. Ó. Eu tenho a média, tá, que é 6,42. Então imagina que eu vou colocar aqui, considerar que essa pessoa dormiu 6,42 horas em cada um dos dias. Tá? Se eu fizesse isso, eu ia errar cada um dos dias mais ou menos por isso aqui. Ó. Eu ia errar numa ordem de grandeza de 3,22 horas. Ia ser o meu erro em cada um dos dias. Tá? Isso é o que o desvio padrão significa. Então ele trouxe o meu dado para uma ordem de grandeza que claramente eu posso ver no problema aqui o que isso se refere, o que isso significa na prática. Tá? Então, 3,22 horas, se a gente olhar para ele aqui e comparar com as horas que a gente tem aqui nesse gráfico aqui, ó, a gente pode ver que é um valor razoável, né? Poxa, 3 horas, a gente está falando aqui de 8, 7, 6 horas, 3 horas é um valor grande até, né? 3 horas de diferença. Então, se eu considerar que a média é 6,42 e cada dia, em média, né, a pessoa dormiu 3 horas a mais do que 6 horas ou 3 horas a menos do que 6 horas, dá para dizer que não está muito bem uniformemente distribuído. Se o meu desvio padrão fosse de 0,5 horas, né, quer dizer então que legal, a pessoa, dá para usar o valor da média e considerar que a pessoa dormiu todos os dias 6,42, porque eu vou errar cada dia só por meia hora, 0,5 horas. Então dá para dizer que essa média vai estar bem uniforme em relação aos dados. Então o desvio padrão ele mostra de uma forma mais precisa do que a variância, ele mostra bem mais claramente para a gente ver no problema o quanto que a gente vai errar se a gente substituir cada um dos dados pela média. Tá? Então é isso que significa o desvio padrão. Beleza, mas agora, só para fechar o vídeo aqui, né, alguém pode sugerir, tá, eu já sei que quando eu faço um número menos 8, elevo ao quadrado, depois eu vou tirar a raiz quadrada, já que eu levei ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada para trazer para uma ordem de grandeza de novo do que eu estava trabalhando aqui. Mas por que desde o início a gente não simplesmente pegou cada um dos números aqui e fez o módulo, né? Por que tem que fazer o módulo? Porque às vezes o meu valor vai ser menor que a média e nesse caso eu teria um número negativo. Então se eu só pegasse a diferença de cada um dos valores em relação à média e depois somasse, quando eu tivesse um número negativo ele ia subtrair e isso ia bagunçar tudo aqui. Então quando eu levo ao quadrado, esse problema eu não tenho, né? Mas eu podia fazer um módulo, eu podia simplesmente pegar um módulo disso, ou seja, considerando que o resultado fosse sempre positivo, e depois somasse tudo. Aí eu não precisaria tirar a raiz quadrada depois, e o meu resultado já seria bem próximo disso que eu falei aqui, ia mostrar o quanto que cada valor varia em relação à média aqui, qual seria o meu erro, né? Fazendo dessa forma. Esse cálculo onde eu faço o módulo, ele é o desvio médio absoluto, tá? Ele é chamado de desvio médio absoluto porque eu não tiro a raiz quadrada, eu não faço ao quadrado e depois tiro a raiz quadrada. Então por isso é o desvio médio absoluto. Eu posso usar sim o desvio médio absoluto em vez do desvio padrão, tá? Não tem problema. Só que o desvio padrão ele é muito mais comum, muito mais usado em estatística, em matemática em geral. E o motivo para isso é porque lá na frente, quando a gente for estudar assuntos mais avançados, como distribuição gaussiana, por exemplo,
a gente vai ver que o fato de ser desvio padrão, o fato de eu elevar ao quadrado, depois tirar a raiz quadrada, facilita muito os cálculos, por incrível que pareça, tá? Isso facilita muito os cálculos depois, matematicamente falando. Então, por isso que trabalhar dessa forma com um desvio padrão acaba sendo muito mais usado do que com um desvio médio absoluto, tá? Então, esse é um dos motivos. Mas por enquanto não se preocupa tanto com isso. O mais importante de lembrar nesse vídeo é que o desvio padrão ele mostra pra gente o quão distante os dados estão uns dos outros, tá? Ou, melhor ainda, quão distante cada um dos dados está em relação à média. Tá? Então ela é uma informação extra que a gente tem além da média. A média vai dar uma ordem de grandeza de como meus dados estão distribuídos. E o desvio padrão vai mostrar o quanto que eles estão distantes dessa média. Tá? Então são duas informações bem úteis que, olhando só para essas duas informações, a gente já pode ter uma ideia de como os dados estão distribuídos. Tá? Então por esse vídeo era isso, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai cobrir vários assuntos de matemática básica para poder avançar depois e estudar o ramo da inteligência artificial, que a gente vai acabar usando vários desses conceitos aqui. Tá? Então até mais!